Bom dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciências. Um dos conteúdos de hoje é da composição do solo. Conteúdo para vocês resolverem as questões lá da atividade 7. Todos os alimentos que ingerimos, até mesmo os industrializados, têm origem de vegetais ou animais cultivados ou criados no campo. Ou seja, tudo que a gente consome vem direta ou indiretamente do solo, né? Os minerais em aglomeração, ou seja, os minerais juntos, compõem as rochas, que juntas compõem a litosfera, uma das camadas da Terra. Vocês lembram, né, das três camadas da Terra: litosfera, hidrosfera e atmosfera. A litosfera é composta principalmente pelas rochas, e as rochas são nada mais do que aglomerações de minerais, ou seja, junções de minerais. O intemperismo é o processo de transformação das rochas por desagregação, processo físico, ou decomposição, processo químico, de suas estruturas. O intemperismo vamos dizer assim, é a destruição de uma rocha, é a fragmentação de uma rocha, ela vai se quebrando, né? Uma rocha maior vai se quebrando em rochas menores, em pedaços menores. E como a gente falou, as rochas são compostas por minerais. Então, quando ela sofre esse intemperismo, ela vai liberar os minerais, né? As rochas, ao aflorarem na superfície, tornam-se expostas aos agentes externos de transformação do relevo, tais como água e a força dos ventos. Aqui é um exemplo, ó. Essa rocha aqui, ó, tá aqui o solo, e a rocha lá florou para fora, ou seja, ela saiu para fora do solo, né? Quando ela sai para fora, ela vai estar exposta aos agentes externos de transformação, como por exemplo a água e o vento. Nesse caso aqui, ó, o intemperismo agiu mais aqui nessa parte de baixo, ó, que ela era igual a essa parte de cima, né? Ela era para completar aqui, ó. Mas o intemperismo agiu, a água, os ventos agiram e fizeram com que ela fosse fragmentada, né? Essa parte que estava aqui, ela foi se soltando. Com isso, elas desagregam-se em processo de oxidação ou lavagem de suas coberturas, além de permanecerem expostas às variações de temperatura. Essa rocha aqui ela vai estar exposta a uma variação de temperatura, né? À noite é mais frio, de manhã é mais quente e assim por diante. O material resultante desse desgaste, né, desse intemperismo, vai formando a parte mineral do solo. Então, os minerais que foram retirados dessa rocha aqui por meio do intemperismo, eles vão fazendo parte do solo. Restos de plantas que caem das árvores e de outros organismos servem de alimentos para as bactérias e os fungos, que são chamados de seres decompositores. Se eles são os seres decompositores, eles fazem um processo denominado de decomposição. Eles fazem esse processo para se alimentarem, é a forma deles se alimentarem. A decomposição dessa matéria forma uma matéria escura chamada húmus. Daqui a imagem, né? Húmus. Então esse húmus ele é em decorrência da decomposição, tanto de restos de animais quanto de restos de plantas. E essa decomposição é feita principalmente pelas bactérias e pelos fungos. Com o avanço da decomposição, o húmus, que é esse aqui, né, se transforma em água, gás carbônico e sais minerais, nutrientes, que são aproveitados pelas novas plantas. Todo esse material é a parte orgânica do solo. Então essa parte aqui do solo, ela vai, esses restos de plantas e animais vão ser reaproveitados de certa forma, tanto para a alimentação das bactérias e dos fungos, tanto para a alimentação de novas plantas, né? Porque vai liberar água, gás carbônico e sais minerais, que são necessários para uma planta se desenvolver. Agora vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é o conteúdo sobre latitude e longitude, conteúdo para as questões da atividade 8. Para nos orientarmos no planeta Terra, temos duas opções: pelos astros ou por instrumentos. Devido à imensa extensão do planeta Terra, a localização se torna mais complexa, né? Dessa forma, o homem criou linhas imaginárias para facilitar a localização. Os principais são os paralelos e latitudes e os meridianos e as longitudes. Os paralelos, ó, lembrando que ele
O ser humano ele criou linhas imaginárias. Tem os paralelos e os meridianos. Aí a gente vai falar de cada um agora. Por exemplo, os paralelos são linhas imaginárias que estão dispostas ao redor do planeta no sentido horizontal. Então essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, horizontalmente, são todas paralelos. Lembrando, né, são criadas pelo homem, não dá para ver essa linha, né? E elas são do sentido leste a oeste, né? Leste aqui e oeste aqui. Então elas são nesse sentido, ó. O paralelo principal é chamado de linha do Equador, que é essa linha aqui, ó, que fica exatamente no meio do planeta Terra. Ela divide o planeta Terra em duas porções. As latitudes são medidas em graus, ó. Aqui, ó, 0 graus, 30, menos 30, menos 60, menos 90 graus, mais 30, mais 60 e mais 90 graus. Ou qualquer ponto do planeta até a linha do Equador. Vocês veem que a linha do Equador, como ela é exatamente o meio, ela tem 0 graus. E do Equador para cima, ó, os ângulos são positivos, né? 30 graus, 60 graus e 90 graus. Do Equador para baixo, né? Do Equador para o sul são negativos, ó, menos 30, menos 60 e menos 90 graus. Já os meridianos correspondem a semicircunferências imaginárias que partem de um polo até atingir o outro. Já os meridianos, ó, são mais verticais, ó. São essas linhas verticais, não tão horizontal que nem os paralelos. E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que é esse meridiano aqui, ó, que é exatamente no meio. Assim como a linha do Equador dividia o planeta bem exatamente no meio, o meridiano de Greenwich também. Ele é utilizado como referência para estabelecer a divisão da Terra entre oeste, né, que é desse lado, e leste. Aí aqui, ó, do mesmo jeito que a latitude, os graus aqui nos meridianos, eles variam, né? Ó, daqui para cá é de 0 a 180, né? 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. E daqui para cá é negativo, né? Aqui é positivo e aqui é negativo. Aí de 0 a menos 180. Através do conhecimento da latitude e da longitude de um lugar, é possível identificar as coordenadas geográficas, né? Que é a posição daquele local no planeta Terra, que corresponde à sua localização precisa ao longo da superfície terrestre. A partir dessas informações, a definição de coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos de pontos da Terra localizados pela latitude e longitude. Então, além da latitude e longitude, também é utilizado graus, minutos e segundos para a localização no planeta Terra. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.